Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Triângulo Nerd. Hoje, mais do que especial, viemos trazendo aqui um bloco especialmente para falar de um dos que, pra mim, é um dos filmes lançados desse ano. Ah, é qual filme? Um dos melhores ou um dos piores, Lucas? Porque você só falou um dos filmes. Exatamente, é um dos filmes lançados desse ano. Guardiões da Galáxia Volume 3. Se é o melhor ou se é um dos piores, aí você vai saber no decorrer do episódio. Fica com a gente para saber se a gente gostou ou não e sobre as nossas opiniões. Mas antes de entrarmos nos finalmente, vou trazer eles para se apresentarem. Chega pra cá, Bruno! Fala galera, gostaria de dizer que eu estou chorando até agora e que é isso, eu amo vocês. Vem pra cá também, Rafa! Gostaria de dizer, galera, que meus colegas são muito emocionados, cara. É muito coração de manteiga, de verdade, viu? Mas sejam bem-vindos a mais esse episódio. Galera, pra quem tá ouvindo a gente falando sobre Monster, o Johan tá aqui com a gente, tá? Nesse episódio a gente vai trazer uma leve polêmica, que talvez até uma treta entre nós, porque quando a gente fala que o Rafa ele é insensível, ele é sem coração, e ele fica se fingindo de coitado, falando que é exposed, tadinho do Rafa, pra você que tá ouvindo aí, sente pena dele. Mas aqui a gente vai falar um pouco sobre Guardiões da Galáxia Volume 3, e já deixo até o aviso, tá? Pra você que tá nos ouvindo e ainda não foi ver esse filme magnífico nos cinemas, assista. É um filme muito bom. Pra você que gosta da Marvel, pra você que gosta de Guardiões da Galáxia, é um filme incrível e absurdo, e a gente vai trazer altos spoilers sobre a trama. Então já esteja avisado aí que a gente vai spoiler sobre quase tudo do filme, principalmente na hora de dar exposed no Rafa. Então é isso, sem mais delongas, solta a vinheta, editor. Bem, vamos começar com treta, vamos começar com polêmica. Guardiões da Galáxia é um filme de despedida. É um filme que faz com que o James Gunn, ele saia daqui da Marvel e vá pra DC. E já vou começar com a primeira polêmica, antes da gente falar sobre o Rafa chorar ou não chorar. A primeira polêmica pra mim é que esse filme da Marvel é um degrau na escada pra DC, porque o filme já começa com a gente mostrando que é a filme by James Gunn. É um filme do James Gunn. E agora que a gente sabe que o James Gunn ele tá migrando pra DC, eu acho que a Marvel sai perdendo demais, principalmente porque esse filme, o que ele tá fazendo de bilheteria e tá arrecadando de grana ao redor do mundo, não tá normal. Mesmo que seja da Marvel, pra mim, e eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham sobre, eu acho que é muito melhor e muito mais favorável pra DC do que pra própria Marvel, tá? Cara, a gente tá gravando esse episódio no dia 13 de maio, ou seja, tem mais ou menos 2 semanas que foi lançado e já tem 400 milhões de acordo com o Box Office Mojo. O filme já fez 400 milhões de bilheteria. Eu acho que deve chegar aí por volta dos 800 milhões, mais ou menos ali o que fez Pantera Negra 2, eu acho que é uma boa bilheteria, né? A Marvel que tava vindo aí de bilheterias muito baixas, cara, tá sofrendo nas bilheterias. Eu gosto do fato de que Guardiões fosse de volta, sabe? Esse amor, essa paixão e essa bilheteria também pros filmes da Marvel, porque eu quero que continue tendo filme da Marvel, cara. Então, se as pessoas têm que continuar indo no cinema pra assistir, entendeu? Mas, cara, em relação ao fato de ser um degrau mais próximo da DC, eu concordo. Tem até um vídeo de alguém na internet, acho que do Pipocando, o Rolandini fala como Guardiões da Galáxia, na verdade, é um ótimo filme pra DC. Eu vi também outros 2 vídeos onde 2 influenciadores, né, os 2 críticos de cinema, eles falam que esse filme ele brinca com os limites da classificação indicativa PG-13 nos Estados Unidos. PG-13 tem a classificação indicativa, acho que pra maiores de... quase livre, é tipo a depois do livre, digamos assim, nos Estados Unidos. E, cara, o que tem de violência, mano, nesse filme... Tem até um fuck ali no meio, a Nebulosa tá tentando abrir a porta. E aí, tipo, quando ela tem uma hora que o Peter Quill fala assim, now open the fucking door. O filme tem fuck, tem violência do cacete, aquele impacto emocional. O filme é extremamente emocional, cara. Extremamente emocional. Apesar de ser um filme de James Gunn, ele tem piada, mas eu acho que as piadas são de menos até no filme, assim, porque o impacto emocional dele é tão grande que, não tô falando que elas são ruins, tá? Mas eu tô falando que elas meio que se diluem, elas acabam meio que se perdendo, assim, o impacto da piada, sabe? Diferente dos outros filmes. Então, realmente, eu concordo contigo. Se a gente pegar a DC sombria e realista, eu realmente diria que esse filme tá um pouco mais próximo dela do que da Marvel. Pois é, cara, eu concordo contigo também. O James Gunn, ele acho que tá sendo mais citado e mais reconhecido do que os próprios atores do Guardiões da Galáxia, porque ele tá ganhando um estrelato, porque todas as produções que ele fez até agora, que se não me engano são 5, entre aspas, né? Recentemente, que é
O Pacificador e os filmes do Guardiões da Galáxia, incluindo o especial de Natal, estão com notas altas no Rotten Tomatoes e tá destruindo. E agora, literalmente, a Marvel vai deixar esse gênio ir embora, entregar ele pra DC, e onde que ele vai recriar ali aquele universo e, quem sabe, fazer a sua obra-prima, né, cara? Mais do que ele já fez aqui na Marvel com o Guardiões da Galáxia. Tô esperando, ansioso e feliz também por ele estar indo pra lá, porque a DC merece também o seu momento de glória. Já tinha até entregado pra DC, na verdade, né? Tinha deixado esvair das suas próprias mãos. Quando ele foi fazer o Esquadrão Suicida e posteriormente The Peacemaker, a Marvel percebeu que realmente perdeu um grande trunfo nas suas mãos pra sua rival direta, né? Mas eu queria falar um pouco sobre algo que a gente já comentou, mas fica aberto aí até pro público mesmo que tá nos ouvindo pensar sobre, que é até um tema, uma questão que a gente trouxe no podcast aqui, e Guardiões da Galáxia provou o completo oposto. A gente conversou sobre os filmes de super-heróis, se eles estão ultrapassados, se a gente já tá saturado desse gênero de heróis, e a gente até deu alguns exemplos recentes, como Shazam 2 e Homem-Formiga 3 Quantumania. Cara, Guardiões da Galáxia volume 3, um terceiro filme de uma saga, que geralmente é quase uma regra unânime, entre aspas, dos cinemas, que um terceiro filme vai começar a estragar uma franquia. E Guardiões da Galáxia volume 3, ele prova o completo oposto, em todos os sentidos. Filmes de super-heróis não estão super saturados, e o terceiro filme, ele consegue manter uma qualidade e até melhorar em alguns quesitos que nenhum outro conseguiria, principalmente da Marvel. Então assim, Guardião da Galáxia Volume 3 realmente é um filme inovador, é um filme que deveria trazer novos ares e dar um último fôlego pra Marvel, ou um novo fôlego pra Marvel. Eu não acho que isso aconteça, visto que é um filme de conclusão, não é um filme que tá mediando alguma coisa, não me deu a impressão de que vai ter uma continuação, um volume 4 posteriormente, por mais que a equipe esteja lá no final, tenha uma equipe nova, mas eu não acho que é um filme que vai dar uma continuidade ou que dá uma nova fase para a Marvel. Não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim esse é um filme realmente de conclusão, e a Marvel tem que se renovar a partir daqui, senão ela vai só ladeira abaixo. Mas é isso, cara. O James Gunn foi perguntado pra ele se ia ter um quarto filme e ele disse que não. A gente vê também no final do filme, que foi uma coisa que eu até comentei com a minha namorada, que todo final do filme do Guardiões da Galáxia aparece: os Guardiões da Galáxia retornarão. E nesse filme não apareceu. Apareceu que o Senhor das Estrelas ia retornar, entendeu? Então meio que mostra que acabou mesmo. Pelo menos aquele grupo de Guardiões da Galáxia acabou, como eu tinha citado, eu acho que, não sei se foi pro nosso podcast, que a gente falou sobre Guardiões da Galáxia, mas eu vi alguns furos de roteiro, não furos, né, mas umas teorias aí de que realmente seria o último filme, que ou a gente ia perder alguns dos Guardiões, ou eles iam se desfazer. E foi o que aconteceu. Só que, cara, o que eu queria pontuar, antes da gente entrar mais profundo no filme, é que como cada final de cada personagem, eu não sei se pra vocês teve o mesmo impacto do que teve pra mim, mas como cada final de cada personagem ali teve um impacto e um sentido que me fez ficar grato por ter visto o filme, e que eu falei assim, pô, caramba, que final bom pra cada um deles, entendeu? Não teve nenhuma coisa assim que foi obrigado, não teve Gamora e Quill juntos por obrigação, porque eles eram um casal, não. A Gamora achou uma nova família, o Quill ele foi aprender a nadar, em vez dele ficar pulando de Vitória Régia em Vitória Régia. Então o Rock, ele tomou aquela postura de capitão, ele assumiu uma maturidade, ele se tornou algo maior, algo que era pra ele ser, e é como a namorada dele fala, a namoradinha dele fala, que ele era o protagonista daquela história. Então, cara, o final de Guardiões da Galáxia é perfeito, cara, é perfeito. Eu chorei vendo o final de cada um ali, de felicidade e de emoção, cara. Foi muito bom. É legal que Guardiões da Galáxia, ele se molda realmente em volumes, e aí faz até sentido o título dos filmes. O volume 1, ele vai lidar muito ali com o Peter Quill e a Gamora em certos momentos. Assim como ele vai introduzir um pouco da dinâmica, de fato, dos Guardiões da Galáxia. O segundo filme, ele vai se aprofundar um pouco mais na psique, no jeito de pensar do Peter, assim como vai trazer ali um pouco do Drax, da lore dele, como a gente falou no próprio podcast, né? E um pouco da Mantis também. Assim como traz a Nebulosa e o Yondu para mais íntimo do roteiro. E aqui nesse terceiro, ele foca
no Rocket, em como a lore dele vai basear e vai moldar toda a personalidade dele, tudo que a gente viu nos outros filmes e ficou curioso, como o James Gunn, ele realmente é um gênio, né? Como eu tinha até citado no nosso último episódio sobre Guardiões da Galáxia, em como o James Gunn ele é um visionário, ele tinha um plano, e ele deixa a gente instigado pra querer saber mais sobre o personagem, e aqui nesse terceiro filme, toda vez que aparecia um pouco sobre o enredo do Rocket Raccoon, eu começava a chorar e falava, não, por favor, só pula, eu não quero que a desgraça aconteça, eu não quero ver o pior, sabe? E toda vez que o Rocket, ele começava a ter visões do flashbacks do passado, eu chorava, cara. Eu chorava horrores. E o volume 3, realmente, ele vai pegar muito a fundo no Rocket Raccoon, assim também como na despedida. Ele vai trazer pra perto vários personagens icônicos pra saga, vai trazer todo aquele grupo de volta, ao mesmo tempo que começa a preparar a gente pra se despedir daqueles personagens. E o James Gunn, ele trata com uma delicadeza, realmente. Ele trata com uma humanidade os personagens. Eles têm os seus problemas, eles têm as suas dúvidas, mas eles ainda assim ficam ou saem de acordo com a sua vontade, com o seu desejo. Eles vão atrás de explorar novas coisas e quem sabe voltar um dia. A própria Gamora é um desses casos. Você vê que ela titubeia na hora de ir embora. Ela para, pensa, olha pro Quill. Eu até achei que ela ia ficar com o grupo naquele momento, mas aí não, no final ela realmente vai embora junto dos saqueadores com quem ela tava desde o começo. Mas é isso que eu te falo que faz sentido. Porque quando ela entra ali e tu vê ela sendo recebida com o maior carinho, com toda aquela felicidade dela estar de volta ali ao grupo dos saqueadores, a gente meio que vê aquilo como seria da mesma forma ela ali nos Guardiões. Só que como é uma Gamora diferente, de outra realidade, essa Gamora não faria sentido ela estar com o Peter naquele momento, tanto para ela quanto pro Peter. Porque ali ela já tinha encontrado a família que ela tinha encontrado em outra hora, em outra dimensão, no Guardiões, mas ela encontrou essa família ali nos saqueadores. E isso é incrível, cara, porque não tem aquela obrigação de roteiro, não tem aquele negócio do roteiro falar eles são um casal e eles têm que ficar junto, entendeu? E o James Gunn, ele foi um gênio nisso. Porque, claro que todo mundo queria que o Peter ficasse com ela, mas o final que o James Gunn deu, tanto pra ele quanto pra ela, foi perfeito para o momento. Cara, pegar dois ganchos que vocês trouxeram, primeiro essa questão justamente de parece que nada acontece porque o roteiro obriga, né, a acontecer. Eu acho isso muito legal, cara. Eu acho isso excelente. É um dos poucos filmes da Marvel onde a gente tem aquela sensação de que o filme tá se bastando, né? Ele pega todos aqueles arcos e ele realmente traz a resolução deles. Mas ele traz aquela resolução que parece mais coerente realmente com aqueles personagens. Não só uma questão do, não, eu vou falar que, sei lá, a Mantis vai fazer tal coisa porque a atriz não queria voltar. Ou vou falar que Peter Quill e a Gamora vão ficar juntos porque, tipo, é o que a gente precisa. Ou, não, o vilão, na verdade, vai ser o Ciclano porque a gente precisa disso aqui pro futuro da Marvel. Não, foda-se. Não tem nada disso aqui, cara. Pelo menos não é a sensação que dá. É algo muito, realmente, de pra onde esses personagens caminharam. O que eles têm em essência e vai direcionar eles para o lugar X ou pro lugar Y. E isso é trabalhado, e isso é trazido de uma forma extremamente orgânica e coerente com esses personagens. E o cara, a resolução que ele dá, eu acho muito legal, cara. Eu acho muito legal, porque o grupo mesmo não continua junto só porque sim. Tipo, não, porque o grupo a gente não pode fazer. Não, foda-se, tipo, eles fazem mesmo um grupo, mas de uma forma coerente. Também não parece que é só por aquela questão do, não, se é o último, então eles têm que parar de existir ou eles têm que todos morrer. Não, é tipo, olha, eles estão aqui, eles estão aí pelo universo e eles vão se desfazer porque existe um motivo pra cada um ir pra outros lugares, sabe, cara? E não são motivos simples, não é um único motivo pra cada um, sabe? Pro Peter Quill é uma coisa muito de, eu preciso enfrentar aquilo que eu deixei passar, né? Eu fugi de certa forma e eu nunca voltei pra enfrentar. Enfrentar no sentido de encontrar minha família de novo, me defrontar com aqueles sentimentos de perda da minha mãe e tal. Ele se defronta com esses sentimentos com a Gamora, né? Quando ele perde a Gamora, e ele claramente não sabe lidar com isso direito ainda. Tanto que é uma temática recorrente, meio que em piada, meio que em conflito emocional realmente ali durante o filme. Eu acho que ele volta pra Terra e tem aquela coisa do, eu vou me confrontar com esses sentimentos realmente. Pô, inclusive é algo que você comentou algumas vezes já, Rafa, que é sobre aquele bait dos filmes de se um personagem tá planejando coisas pra vida,
é porque certamente ele vai morrer. E o filme, ele até chega a brincar com a gente com isso, né? O Peter, ele fica em algum momento hesitando pra saber se volta pra Terra ou não, tem aquele negócio de Vitória Régia, de ficar pulando em Vitória Régia, em vez de aprender a nadar. E aí eu achei realmente que o Peter ia morrer. E durante a cena final, em que ele volta pra pegar o disquete, ali eu achei que ele morria realmente, sabe? Porque tudo que o filme foi planejando, parece que veio planejando pra que fosse um final realmente clichê do protagonista morrendo no final. E me pegou legal ali. E a outra coisa, cara, é que tu trouxe, Lucas, em relação aos flashbacks. Mano, eu não lembro, com certeza eu já vi, mas assim, fazia tempo que eu não via flashbacks tão bem utilizados. Cara, ele discorre sobre o personagem do Rocket, ao mesmo tempo que ele revela em temáticas do grupo, de modo geral, dos desajustados, das pessoas que sofrem, né, nas mãos de outras pessoas e tal, como a Gamora e a Nebulosa sofrendo na mão do Thanos, como o Peter Quill, querendo ou não, foi explorado pelo Yondu e os saqueadores, e etc. E como ele também usa pra desenvolver um vilão da puta, mano. Mas que vilão escroto do cacete, sabe? Escroto no sentido de mal, de verdade. Eu até brinquei e o Lucas comentou no grupo, ele falando assim, cara, esse vilão tem mais raiva dele do que do Thanos. E eu até brinquei, eu falei assim, não, realmente, porque fazer explorar animais é ruim, mas matar metade do universo, foda-se, né? Aí ele de boa, aí pode. Só que uma coisa que é bem trabalhada é que o Thanos, quando ele mata metade do universo, a gente sente isso quando a gente vê os heróis se desfazendo. Cara, não é tão impactante quanto aquela crueldade, o quão cruel é a forma como o James Gunn traz naqueles flashbacks o sofrimento dos personagens, o sofrimento do Rocket. E assim, uma coisa que é verdade, cara, fazer animais, principalmente animais fofos, ou animais até trabalhando também com o CGI e tal, já que tu consegue trazer feições mais intensas de sofrimento e tal, cara, aquilo te quebra muito. E a maioria deles são animais pequenos, sabe, trazer aquela ideia de fofura, aquela ideia do bebê, da coisa inocente, daquela coisa que não pode se proteger realmente. E tu vê aquelas maldades, cara, que ele faz. Mano, é intenso, de verdade, assim. Os meninos falam, né, que eu não chorei, que eu sou insensível. E realmente eu não sou uma pessoa muito de chorar. Eles vão me dar um exposé depois, provavelmente. Mas assim, eu não sou uma pessoa muito de chorar, eu sou muito mais de sentir raiva. Eu até brinquei que teve uma cena que eu assisti com a minha noiva, né, no cinema. E teve uma cena que aconteceu no filme, não lembro exatamente qual foi, que ela tava chorando e eu tava tipo assim, mata eles. Tipo, torcendo pros heróis matarem a galera, entendeu? Porque eu sou... Claramente um psicopata. eu sou muito... Claramente o Yoda. raiva de querer chorar. Mas mesmo assim, é emocionante, cara. Não tem como eu dizer que tu não te emociona. E quando eu digo emocionar, não significa necessariamente só chorar, mas não tem como tu não te abalar com aquilo. É uma coisa que bate no teu âmago, assim, aquele sofrimento e as frases que o vilão solta, sabe? Aquela cena quando ele revela e o Rocket e o resto da Batelada 89 não vai, né, pro mundo, porque eles são só falhas acumuladas. Cara, aquela frase, aquele diálogo, caraca, velho. Então, assim, os flashbacks são extremamente bem utilizados e o impacto emocional que eles causam através do vilão, através das atitudes, do deboche do vilão, como ele se acha tão superior, que ele age de uma maneira debochada que te causa nojo, te causa ânsia de vômito, assim. É incrível, uma construção de vilão, uma construção do arco do Rocket, com a relação das temáticas que são trazidas ali com os outros personagens. Cara, quão bem utilizados esses flashbacks são, assim, pra mim não tá no gibi, cara. É muito bom. Mas é isso que eu ia comentar, cara. O vilão desse filme, ele é um vilão totalmente diferente do que a Marvel traz pra gente. Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre coloca aqui, que quando um vilão, ele meio que apresenta o seu plano ou a sua ideologia, a gente olha e fala, olha, ele tá fazendo, mas ele tá fazendo errado, mas eu entendo ele, entendeu? Esse vilão não, cara. A gente não consegue chegar e de alguma forma pensar assim, pô, até que esse cara tá tendo um pensamento certo. Pô, esse cara ele tá tentando fazer alguma coisa ali. Não, cara. Esse vilão, ele é odioso, cara. Como o Rafa falou, ele tenta ter aquela superioridade em relação aos outros seres, mas quando o Rocket descobre a falha no sistema dele, ele fica puto, ele fica pé da vida. Ele olha pro Rocket e fala, como eu te criei, o seu cérebro fui eu que modifiquei, como uma criatura como você
pode descobrir isso e eu não. Ele fica indignado e a gente vê o ódio dele, que meio que no começo ele tem uma falsa admiração pelo Rocket pra ele ver como é que tá indo o trabalho dele, mas depois disso a gente vê, como o Rafa falou, ele desprezando o Rocket, debochando do Rocket, porque ele se sente inferior ao Rocket, entendeu? Então ele usa isso meio que pra tentar ser superior a ele. E isso vai fazendo com que a gente odeie cada vez mais o vilão. E é incrível, cara. É incrível como esse filme trabalha isso de uma maneira perfeita. Perfeita. Porque eu nunca posso falar que o Thanos ele tinha ali a sua razão. Eu posso falar que o cara lá de Wakanda, aquele negão lá de Wakanda, ele tinha a sua razão. O Ultron tinha a sua razão. Mas ele não tinha razão nenhuma. Ele era apenas um filho da puta querendo bancar uma de Deus, e foi isso que o James Gunn apresentou, e ele fez isso de forma excelente. Olha, gente, eu vou falar aqui como Lucas, tá? Ignorem o Triângulo Nerd, agora é somente a opinião do Lucas. Posteriormente, me cancelem se quiser por essa frase, mas não tirem-a de contexto. Mas, por mim, você pode mexer com os humanos, mas não mexa com os animais. Quando um vilão, ele lida com humanos diretamente, você ainda consegue, na minha mente, pelo menos, você ainda consegue tentar entender o ponto de vista dele. O que será que ele quer? Onde ele quer chegar? Agora, quando você mexe com os animais, que, sinceramente, só quem tem animal e realmente ama o seu bichinho, sabe do que eu tô falando. Os animais, eles são as criaturas mais puras, as criaturas mais bondosas da face da Terra. Ah, mas existe tal animal agressivo, papapá. Sempre existe um contexto. Por que o animal tá fazendo aquilo? Por ameaça, por medo, por nervosismo, etc. Enfim. Mas, pra mim, os animais, eles são as criaturas mais puras, mais bondosas que existem na face dessa terra. Então, eu me emocionei muito com esse filme. Tô tentando não me emocionar agora de novo, só de lembrar, porque eu tenho bichinho, sempre tive bichinho. Eu tenho uma gata que já me acompanha durante mais de 20 anos nessa vida. Desde que eu conheci minha esposa, eu sempre tive coelhos. Durante o filme até aparece uma coelhinha lá, e me emociona bastante, porque recentemente a gente teve um grande problema aqui em casa com os nossos coelhinhos, e isso mexeu bastante com o meu emocional em respeito de animaizinhos. E o filme, ele traz muito dessa realidade, de uma realidade que eu tento não apoiar já fazem anos, que é sobre a exploração de animais na indústria de cosméticos, como eles são simplesmente usados como bonecos de teste, como se não fosse nada. Aqui o Alto Evolucionário, ele tenta se passar por essas grandes indústrias, de certa forma, né? Uma metáfora para essa realidade cruel da nossa vida, na qual principalmente os coelhos, aí para quem viu a campanha que aconteceu no Brasil inteiro e ajudou a ter o projeto de lei para se tornar proibido esse tipo de exploração animal, o Coelho Ralph, né, que existiu a campanha e o abaixo-assinado para parar com essas práticas no ramo de cosméticos, e isso me impacta muito. Eu tento, já tem anos, não fazer de uso de produtos que tenham exploração animal, que tenham um selo da PETA ou de organizações que apoiam o bem-estar dos animaizinhos e o cuidado deles. E eu sei que é muito difícil na nossa sociedade a gente encontrar alguém que realmente honra, que cuida, que respeita os animais. Querendo ou não, a gente vive no mundo deles. Nós somos animais também, mas nós não reinamos sobre nada. Nós dividimos um lugar com outros animais. Assim como a gente deve respeito a nós mesmos, nós merecemos dar respeito e receber respeito daqueles que vivem no mesmo planeta que a gente. Então, esse filme mexeu muito comigo nesse sentido. Inclusive, fica aí a curiosidade para vocês que estão nos ouvindo. O James Gunn ganhou, inclusive, um prêmio da PETA por fazer essa analogia e por fazer, além dessa metáfora, trazer o respeito aos animaizinhos, graças ao Guardião da Galáxia Volume 3. Mas é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa a respeito disso? Eu quero sim, cara. Eu acho muito interessante como é que tem ali no filme uma coisa muito legal de trazer tópico de os seres humanos não são tão evoluídos assim. E é muito rápido, mas é bem enfático. Quando o Peter Quill, né, e eu acho que outros personagens, não lembro quais são, que estão ali com ele, dos Guardiões, estão passando, assim, pelas ruas pra chegar lá onde o Alto Evolucionário tá, e aí eles vão vendo, tipo assim, aqueles animais, digamos, mais evoluídos, né, entre aspas, que são bem que nem seres humanos, eles, tipo, um espancando o outro vendendo drogas, etc. E aí uma das personagens, eu acho que é a Nebulosa, fala assim, peraí, mas é esse que é um mundo perfeito? Tipo, é essa que é a raça evoluída? Cara, aquilo é um socão, assim, sem luva, sem amortecimento, sem porcaria nenhuma na nossa lata, entendeu? É tipo, eu acho que o James Gunn falando assim, cara,
bora parar de se achar tão superior assim. Eu acho que a gente tem que olhar para os nossos erros e entender que, por mais que a gente seja dotado da capacidade de pensar, eu acho que isso não nos dá o direito de sair matando tudo e qualquer coisa que não seja humano, sabe, por aí. E eu acho que isso é muito bem colocado, cara, nessa questão de bora parar de achar que a gente é o pico da evolução, sabe? Tipo, não é bem assim que as coisas são. Inclusive, existe numa pós-graduação que eu fiz, teve uma discussão em uma matéria que era sobre, assim, os seres humanos, eles são mais evoluídos, era mais ou menos essa lógica. E assim, a conclusão que se chega é que depende do que tu considera evolução. Porque, por exemplo, a gente pode até ser muito evoluído se tu olhar, por exemplo, nesse quesito de capacidade mental, desenvolvimento de tecnologia, por exemplo. Mas joga a gente lá no fundo do mar pra ver se tu sobrevive, entendeu? Então, tipo, o que é evolução pra ti, sabe? Cada ser, ele se adapta e ele evolui de forma que ele esteja mais adaptado a determinado ambiente. Então, uma bactéria, ela pode ser mais adaptada para determinada coisa do que um ser humano. E então ela pode ser mais evoluída para algo do que um ser humano, sabe? Então, não existe isso de, não é que nós somos o pico da evolução, então a gente tem o direito de fazer o que a gente quiser. Cara, não existe isso. Eu acho que o filme, ele faz isso de forma muito forte na questão dos animais, nos flashbacks e tal, mas eu acho que também traz essa cutucada violenta, assim, na ferida mesmo, quando ele mostra essas cenas e tal. E eu acho que ele também quer dizer assim, gente, não precisa ser perfeito pra ser bom, entendeu? Eu acho que esse é um dos maiores comentários que ele traz. Você não precisa ser um baita herói pra salvar a galáxia. Você não precisa ser a pessoa mais incrível do mundo e sem defeitos para que você encontre uma família, para que você seja amado. Eu acho que é isso que James Gunn traz com esse grupo, com esse filme, sabe, com esse roteiro. É uma mensagem muito legal e muito bem passada, cara, sem perder o bom humor, sem perder a adrenalina das cenas de ação, etc e tal. Cara, é muito foda, de verdade, é muito foda. E uma das muitas coisas que esse filme tem a abordar, que é o que aparece um pouco, né, que ele fica um pouco escanteado, mas eu entendo que é o Adam, né? Que os soberanos fizeram para destruir os Guardiões da Galáxia. Os soberanos, eles são criações do alto evolucionário, né? E ele diz que eles são uma falha também. Que eles se autoproclamam os soberanos, a raça mais pura e a raça mais foda que existe. Sendo que o criador deles também acha eles um erro. Só que o que eu queria apontar é o vilão que iria ser apresentado. E é uma coisa que a gente comenta muito aqui, que é como é feito um vilão. O Adam, ele era para ser o apocalipse do Guardiões da Galáxia. Só que as coisas que aconteceram tanto com ele, quanto com a mãe dele, e o que fizeram com ele, levaram ele a se tornar um Guardião da Galáxia. Porque ele nasceu para ser um vilão, só que o que moldou ele, além dele ter, claro, uma mente que não estava amadurecida, que é contado lá que ele saiu da cápsula muito cedo, que ele ainda era muito inocente. Então, eles poderiam moldar ele da forma que eles quisessem, porém, não tiveram tempo de fazer isso. E o que aconteceu? Ele foi apresentado para a bondade. Ele foi apresentado para uma segunda chance. Porque ele meio que destrói o Groot. Ele briga com o Groot ali na primeira cena de ação do filme e só sobra a cabeça do Groot. E ele é um puta vilão, mano. Ele seria um puta vilão. Ele é muito poderoso. Ele consegue voar no espaço e não morre. Então isso já é uma coisa muito top. Porque, tipo, isso é coisa de Superman, coisa de cara pica mesmo. E o cara é literalmente isso. E quando chega no final, que ele é salvo pelo Groot, ele pergunta pro Jax por que o Groot fez aquilo. Drax olha pra ele e fala, porque todo mundo merece uma segunda chance. E, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Pô, eu vou até dar um adendo aqui para cenas de luta do filme. Aqui já fica até um disclaimer meio rápido sobre o cinema 4D. Eu assisti esse filme no cinema 4DX, que é uma tecnologia na qual você tem uma certa imersão maior ao filme. Você tem um sistema de frenagem na sua cadeira, em que ela se mexe diversas vezes, vai para frente, para trás, para os lados, para você ter uma sensação de que está se movimentando junto. Além de um sistema atrás da sua cadeira, na qual espirra um jato de ar, para você ter uma sensação de que está sendo jogado de um lado para o outro, e além de um sistema semelhante a daquelas cadeiras de massagem de shopping. Eu acho que quase todo mundo já deve ter ido numa dessas, que é para você se sentir como se estivesse sendo socado junto com o personagem, assim como cheiro, ventiladores, tem vários ventiladores ao redor da sala, para você ter a sensação de que tá voando ou sendo jogado de um lado para o outro. Enfim, é todo um sistema de imersão que, para mim,
deixou o filme muito mais especial ainda. Então, não sei se esse filme é tão incrível quanto pareceu, principalmente nas cenas de luta, justamente porque eu tava na sessão 4D. Mas, cara, foi incrível. Sério, quando o Adam Warlock aparece pela primeira vez e ele joga os caras de um lado pro outro e a cadeira se mexia e eu era jogado na parede junto, praticamente. Cara, eu tava me sentindo sendo voado de um lado pro outro a todo instante. Então, assim, o filme ele é frenético, ele é completamente frenético nas cenas de ação. Eu gostei demais, demais dessa experiência que eu tive, além de ter sido uma experiência única, a primeira vez que eu experimentei algo assim, como o cinema 4D, mas o filme ele realmente fez por merecer, não só pela experiência da novidade, quanto a própria experiência do filme, cara. As sensações que o filme me trouxe ficaram muito mais agravantes do que provavelmente ficariam se eu estivesse assistindo de casa. Então realmente é um filmão pra você ir no cinema. Se quiser experimentar aí um 3D, um IMAX, um 4D, outro tipo de cinema inovador, aproveita que Guardiões da Galáxia Volume 3 é a dica pra você ir no cinema experimentar coisas novas. Cara, eu só queria dizer que se a cadeira faz tu se sentir sendo socado que nem o personagem, que bom que não tem nenhuma cena de sexo, viu? Porque eu acho que ter se sentir socado em uns lugares meio estranhos. Que bom que não tem Uniformaníaca Volume 3, né, pra eu ver. É Guardiões da Galáxia, né? Cara, tu vai fazer uma piada dessa, mano. O mundo mudou. Mas olha, cara, uma coisa que eu queria falar sobre cena de ação, mano, saindo um pouco da filosofia e da parte emocional, eu vou falar de algumas coisas, de alguns outros pontos do filme e de algumas coisas também que eu não gostei. Que eu não gostei. Cara, a primeira cena de ação, essa eu gostei. Mano, cacete, velho. Aquela cena que o Adam Warlock sai arregaçando todo mundo. Bicho, eu literalmente perdi a respiração sem perceber. Quando a cena terminou, eu me vi soltando assim o ar, sabe? Tipo, caralho. Eu pensei que todo mundo ia morrer. Eu pensei, pronto, ele vai matar 3 guardiões logo assim no início do filme. Foda-se, o resto do filme, entendeu? A gente vai acompanhar só metade da trupe agora. Cara, que puta cena de ação, que baita cena, incrível realmente, assim. Mas passando pra algumas coisinhas que eu não curti tanto. Acho que o arco do Adam Warlock, ele falha um pouquinho no final. Eu acho que no final, quando ele vê a Aisha sendo morta, né, explodindo na explosão ali, eu acho que ele poderia ter tido uma virada própria. Tipo, olha, agora eu entendi que eu tô do lado errado do negócio, entendeu? Ai, tu queria que ele se juntasse com os guardiões de cara e tal, não sei o que. Não necessariamente, mas tem uma coisa, por exemplo, ele poderia tentar voltar pra nave, tipo, cair lá meio desacordado, aí ficar meio que preso, porque a galera não vai saber se ele tá do lado deles ou não. E aí depois, quando ele se liberta, ao invés de ele atacar a nave do Peter Quill, depois ele explode, o Peter Quill explode ele lá com a nave e tal, ele poderia ter, tipo, voltado pra atacar o auto-revolucionário, entendeu? Ou qualquer coisa do tipo. Eu acho o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Famosa. Exato. Não, mas o problema... Faltou, assim, uma virada própria. Eu acho que parece... A impressão que deu pra mim foi que o James Gunn, ele tentou fugir do óbvio, porque ficaria muito óbvio ele ter uma virada ali, mas o que ele fez não me agradou tanto. Eu acho que precisava de... Mas aí que tá a genialidade do James Gunn, cara. Porque quando isso acontece, aquela explosão no planeta, o Adam, ele não tem como saber que foi ele que fez. Porque o Adam ali, como eu falei, ele é ignorante. Ele é uma pepita que tu vai moldar, entendeu? Então ele não tinha nenhum conhecimento ou informação de quem tinha explodido a mãe dele. O que ele sabia ali naquele momento é que os Guardiões da Galáxia eram maus e que provavelmente tinham sido eles que tinham feito isso, entendeu? Ele não tinha essa noção. E no momento é dito que os guardiões são maus, ele só tá perseguindo os guardiões porque o autoevolucionário mandou. Então, tipo, é isso. Ele não tinha. Mas o que eu tô falando pra ti... Se fosse uma questão de ele não entender o que foi o autoevolucionário que matou a mãe dele, então pra mim ele tinha que no mínimo parar de perseguir todo mundo, porque ele estaria só com a mãe dele. Mas é isso que eu tô te falando. O que tu não entendeu é isso que eu tô te falando. A mãe dele falou assim, olha, filho, tá vendo esses caras aqui? Eles são do mal, entendeu? Eles são do mal. Em nenhum momento o vilão, ele vai chegar e vai falar que ele é do mal. Claro que não. Não. Mas, ó, o autoevolucionário ameaça diretamente matar a Aisha. Inclusive, ele ameaça matar o próprio Adam Warlock, mostrando que é mais poderoso até que o próprio Warlock. Mas ele é. Mas é isso que eu tô falando. O problema não é esse. O problema é que pra ele foi dado uma visão da vida, entendeu? E a única pessoa que tava ali por ele, que era a mãe dele, ele perdeu. Ele não tinha sentido nenhum de vida. O que ele poderia fazer era se empreender a única coisa que a mãe dele mandou ele fazer, que é destruir os Guardiões da Galáxia, que foi o que ele foi criado, entendeu? A mãe dele, no final do segundo, fala,
você vai ser criado para destruir os Guardiões da Galáxia. E é isso que ela coloca na cabeça dele. Então, quando ele perde a mãe dele, a única coisa que ele tem até o momento é o que a mãe dele fez. A mãe dele foi lá, olha, tu é feito para isso. Então ele falou, eu sou feito para isso, eu vou continuar fazendo isso. Até que acontece a virada, entendeu? Bom, vamos concordar e discordar nesse ponto. E aí, cara, uma coisa também em relação ao próprio Adam Warlock é justamente essa virada dele depois. Na verdade, nem bem a virada dele, mas o fato dos Guardiões aceitarem ele, eu acho que, apesar do contexto todo, tipo, os Guardiões sempre é colocado que eles não matam, que eles se esforçam pra caramba pra não matar, o Rocket mesmo tem a oportunidade de matar o Alto Evolucionário e não mata. Tudo bem, eles arregaçam ele todinho, mas eles não matam. Várias questões são colocadas que, como eu tô falando, é por isso que eu falo que não são falhas graves, pra mim não são. Mas são pontinhos, assim, que eu acho que poderiam ter sido um pouco melhor trabalhados. Eu acho que é mais esse a questão. E quando tem aquela virada do tipo, o Adam Warlock, cara, passou por tudo aquilo, atacou eles 4 vezes, querendo ou não, ele quase matou o Rocket, mano. E, querendo ou não, foi ele que colocou os Guardiões naquela situação toda. Aí, tipo assim, do nada, simplesmente basta o Groot falar, soltar um I am Groot, e o Drax falar assim, não, ele tá falando que todos merecem uma segunda chance. E eles salvam o Adam Warlock e pronto, beleza, você fica aí no grupo e tal. Eu fiquei tipo, ok, entendo, mas meio rápido, né? Meio grosseiro demais, assim, meio veloz demais, assim, pra mim, sabe? A gente vai discordar, então, o tempo todo, cara. Não bateu pra mim essa questão do Adam Warlock. Realmente, eu acho que tinha mais coisa pra ser trabalhada. Mas eu até vi um vídeo do PH Santos, onde ele falou que, realmente, pra trabalharem melhor certos pontos, ele precisaria de mais tempo de tela. Eu acho que o James Gunn, ou a edição, optou por não dar mais esse tempo de tela. Tudo bem também, ele é funcional no filme, eu não acho horrível a participação dele, nem nada do tipo. Mas eu acho que realmente tinha pontozinhos assim, ali que dava pra ser melhores trabalhados. E eu vou passar pra vocês, mas tem os outros 2 pontos que eu quero trazer. Sabe por que o Adam ele entra muito rápido no elenco de Guardiões da Galáxia? Porque quem dá uma segunda chance pra ele, inicialmente, é o Groot. E o Groot é dublado pelo Vin Diesel, que tá em Velozes e Furiosos, e é tudo sobre família. Ele atrai as pessoas. Exatamente. Como gravidade. Não, mas o que eu quero falar pro Rafa, assim, por que ele entrou, é simplesmente pelo fato de uma das cenas mais tristes, que eu sabia o que ia acontecer, mas eu fiquei aflito porque eu pensei que não ia acontecer. Que é quando o Peter, que o Lucas já mencionou, o Peter vai buscar o toca-discos dele, toca-fita, e ele fica preso no espaço. E o Groot, desesperadamente, cara, eu chorei quando eu vi o Groot com aquela cara aí, parecendo uma criança desesperada, tentando alcançar o Peter e sendo congelado. E quem é que salva ele? O Adam, entendeu? Então é assim que o Adam entra pro Guardiões da Galáxia. Ele pode ter, sim, causado problemas, mas além do que o Lucas falou, ele foi atraído pelo Groot, que é família, que é o Vin Diesel, mas ele também salvou, literalmente, o capitão dos Guardiões da Galáxia, entendeu? Ele salvou a vida do Peter, que ninguém podia salvar. Tudo bem que tu pode chegar e falar, mas isso aí também é muito, muito raso. Não, cara, porra, é o Peter Quill, mano. Mano, mas assim... É o Peter. Droga, é o Peter. É o Peter. Não, eu acho que tu não entendeu a minha crítica, talvez. Eu entendo o porquê que ele entra pros Guardiões. O problema não é esse, realmente. É eles aceitarem e levarem pro lugar nenhum, no caso. Né? Antes disso, antes dessa cena, quando eles aceitam resgatar eles, trazer eles pro lugar nenhum e tal. Que tem essa frasezinha ali, essa conversa do Drax envolvendo o Groot também e tal. Mas enfim... mas eu concordo contigo, realmente, ele entra pro Guardiões realmente, porque ele salva o Peter Quill e ali é onde ele meio que se redime, é onde ele aceita e abraça a segunda chance dele, entendeu? Eu concordo realmente nesse ponto. Outra coisa que eu achei do filme, apesar de, como a gente já falou, sobre inúmeras coisas dele ser muito emocionante, muito tocante, dele ter muita coisa bonita, uma mensagem muito legal em relação a isso, sem abrir mão, como a gente tá falando aqui, de cenas de ações, muito... Cara, aquela cena do corredor, mano, lembrei agora. Caralho. A cena do corredor. Foda. Doido. É muito foda aquela cena, cara. Eu não tenho outra forma de escrever. A forma como o James Gunn filma aquilo, cara. Ele vai dançando pelo corredor e a cena sem parar, assim, sem corte, sabe? Meio que um plano de sequência e tal. Caralho, mano, que cena incrível. Aquela cena é muito... Dá um foco em todos os personagens. Inclusive, é algo que a gente vem reclamando já tem um tempo do CGI da Marvel. E, cara, Guardiões da Galáxia Volume 3, ele prova que a Marvel, sim, tem um CGI absurdo, cara. É imoral esse CGI. O entrosamento da equipe nessa cena, do Peter com a Nebulosa, cara, parece assim que eles se tornaram realmente uma família.
E um pode confiar na retaguarda do outro e foda-se, mano. Confia tua retaguarda pra mim, Lucas, que eu não confio minha pra ti. Que isso, pô. Mas assim, apesar de tudo isso, eu acho o filme levemente manipulativo em certos pontos. Eu acho que, e assim, o que me chateia não, mas me incomoda um pouco nesse momento, é porque, como a gente já falou aqui, ele não precisava. Ele já fez inúmeras outras coisas que já envolvia a gente emocionalmente, sabe? Já impactava a gente. Mas parece que o James Gunn, ele quer sempre manter essa sensação de perigo iminente. Só que pra isso ele dá uma manipulada. Então, tipo, o Drax leva 2 tiros lá. Aí tu pensa, caraca, o Drax vai... Ele vai morrer. Uhum. Aí corta. Mano, eu passei 15 minutos sem nem lembrar que ele tinha levado tiro, porque simplesmente não comentam que ele levou aquele tiro. Uma coisa que eu não gostei, me desculpa, galera, mas esperem também que eu vou explicar um pouco. Eu não gostei tanto assim da trilha sonora desse filme. Quando eu digo trilha sonora, não da trilha das músicas em si que tocam. Eu acho elas muito legais, ainda que pra mim não tenha sido tão marcantes quanto o 1 e o 2. Mas a trilha é que não envolve música, entendeu? É o som mesmo e tal, que justamente porque eu acho que ele parece que tá o tempo todo falando assim, olha, tu tem que ficar preocupado agora. Olha, agora eu tenho que ficar empolgado. Olha, agora eu tenho que ficar triste. E isso assim, como eu tô falando, Lucas, isso estraga o filme pra ti? De forma nenhuma. Mas acho que podia ter sido melhor trabalhado nesse ponto, entendeu? Cara, me desculpa, mas tu não precisa assistir 1 trilhão de filmes na vida pra saber que o personagem que eles passaram o filme inteiro tentando salvar, ele não vai morrer naquela hora, mano. Me desculpa, mas ele não vai morrer. Podia morrer qualquer outro, mas eles não iam matar o Rocket ali. Aí o que ele faz? Ele pega, ele coloca uma cena do Peter Quill chorando, gritando e tal. Tudo bem, é coerente, porque claro que ele tem que sofrer achando que o amigo dele vai morrer e tal e tal. É completamente coerente. Só que, novamente, como eu já tava com aquela sensação de manipulação, com um gosto de tipo assim, eu precisava tentar fingir que tá me enganando. Ele ainda mescla isso com aquela cena dele meio que encontrando a galera no céu. Ai, Lucas, Rafa, mas é linda essa cena. E eu chorei. Mas tipo, cara, já foi utilizado 1 milhão de vezes, eu já tô calejado de ver isso aí, sabe? Então é isso, pra mim, ficou só meio manipulativo. É bonito, é bem feito, é pra emocionar. Mas... Cara, tipo assim, eu tava... Tá, beleza, eu sei que ele não vai embora com eles, eu sei que do nada ela vai soltar aí no final. Não, mas ainda não chegou o seu momento, você tem que voltar pra Terra e tal, não sei o quê. Então, enfim, essas coisinhas, essas questõezinhas me incomodaram um pouco. Novamente, estragam o filme? De forma nenhuma. Excelente, filmaço do cacete. Mas tem um outro pontozinho que eu acho que dava pra ser melhor trabalhado. Eu vou defender esse filme com unhas e dentes. Novamente, eu vou defender essa cena. Sabe por que você não se emocionou nessa cena? Porque você não é um Guardião da Galáxia. Porque quando o Groot falou, eu amo vocês, tu escutou I am Groot, tá entendendo? Porque essa cena, ela fala assim, o ponto principal, 2 pontos principais. É o Rocket e o Quill. Tu tem que ver que o Quill, ele não conseguiu salvar a Gamora, ele não conseguiu salvar o Yondu, e ele não conseguiu salvar a mãe dele. Em 2 situações ele entrou em desespero, que foi quando o Yondu deu o colete pra ele, e a Gamora pediu pra ele atirar, e ele não atirou, mas depois ela morreu na queda. E a mãe dele ele não pôde nem ficar perto, ele foi expulso do quarto. E quando ele tava ali com o Rocket, que era o melhor amigo dele, que ele foi... Segundo melhor. Segundo melhor. Que ele foi lá e teve a chance de tentar fazer alguma coisa por uma pessoa que ele tava perdendo, ele agarrou aquela chance, que é o que a Gamora faz, que mostra na cena. A Gamora fala pra ele, Peter, não adianta. Aí ele fala, não, dessa vez eu não vou perder mais ninguém, alguma coisa assim. E ele começa a tentar ressuscitar o Rocket, e é ele que traz o Rocket de volta à vida. E isso é uma cena de 2 pontos. Tanto o ponto da dramatização do Peter Quill, quanto a do Rock. Precisava daquela cena. Aquela cena, ela foi perfeita. Perfeita. Eu concordo com o Bruno nesse ponto. O que eu acho desnecessário, e concordo no ponto com o Rafa, não é sobre essa cena, mas é sobre a cena da falsa morte do Peter Quill. Pra mim, aquela cena do Peter Quill, entre aspas, morrendo, é desnecessária. Agora, conversando com vocês, eu entendo que é pro Adam Warlock ser encaixado no roteiro de alguma forma. Mas, em contrapartida, daí eu volto a concordar com o Rafa sobre o que ele falou atrás. Pra mim, na hora que a Aisha morre, ali é o ponto de partida do Adam Warlock começar a alcançar o seu lugar ao sol, ao lado dos Guardiões da Galáxia. Daí não precisava ter a cena da morte do Peter Quill. E assim, cara, é uma cena novamente. Pra quem já tá calejado de assistir filme, mano, eu olhei o Peter Quill ficando ali no espaço e falei, tá, o Adam Warlock vai salvar ele. Aí, tipo,
foi. O filme até dá uma enganadinha, porque ele prolonga, né, a cena. E aí a cara dele enche e tal. Aí, por meio segundo, eu falei, rapaz, será? Aí Ela tava chorando, pô. aí o Adam Warlock aparece. Eu falei, tá, beleza. Claro que ele ia salvar ele, entendeu? Eles não fazem aquela mescla de Deus com o humano, sabe? Da mãozinha, assim. Na criação e tal. Tipo, é o Peter Quill criando a segunda chance dele, né? Muito foda. Mas assim, cara, eu não discordo, Bruno e Lucas, que o impacto daquela cena que ela causa e como ela é coerente. Eu só acho que ela poderia ter sido feita de outra forma. É só esse meu ponto. Ela, sei lá, poderia, por exemplo, ele salvar ali, conseguir salvar o Rocket naquele momento. Tem um momento de tensão e tal, mas ele volta, salva ele. Daí, tipo, depois o Rocket, ele vai ter que ir pra nave. E aí, sei lá, em algum momento, quando, por exemplo, ele percebe que ele tem que salvar até os animais, digamos assim, não racionais, né, ou não evoluídos, entre aspas, ele, sei lá, por algum motivo, tipo, ele meio que fica preso ali e tal, não consegue sair logo tentando salvar aqueles animais, e, tipo, o Peter meio que tem que se desesperar pra voltar lá, pra conseguir pegar ele de volta, porque ele precisa salvar o amigo e tal. Tinha outras formas pra mim de ser feito isso, sabe? Do jeito que ficou, eu achei... isso, cara, tipo assim, é legal, ok, mas... essa é aquela sensação de eu já vi isso 20 vezes, entendeu? Tá bem realizado, tá bem feito, eu entendi por que tem, mas como eu já vi 1 milhão de vezes, causou uma sensação de tipo, beleza, eu sei que ele não vai morrer, beleza, eu sei que ele não vai embora no céu, então enquanto tava todo mundo chorando, eu tava tipo, bom, bacana, segue que eu quero assistir o que interessa agora, porque isso aqui eu já sei onde vai dar, entendeu? Sem coração, Johan Lieb. Sem coração. Mas é isso, cara, tipo, apesar de todas essas coisas, aí dando minha nota e meu comentário final, a minha nota para Guardiões da Galáxia volume 3 é 9,5, e eu acho realmente que dos 3, eu tinha até dado 9,5, né, no segundo filme também, mas eu acho que o segundo filme, mesmo que ficasse com 9,5, até tende mais até por um 9, e eu acho que esse 3 é o melhor da trilogia pra mim, assim, eu acho que ele é o que mais impacta, ele é extremamente coeso, assim, é bem fechadinho, CGI ótimo, cenas de ação incríveis, cara, enfim, filmaço, super recomendo que você vá no cinema assistir. Parabéns, James Gunn, você construiu provavelmente a melhor trilogia da Marvel até o momento. Concordo com o Rafa nessa última parte. Realmente o James Gunn fez a melhor trilogia da Marvel, a melhor sequência de filmes da Marvel. É a minha sequência de filmes favoritos. Ganha de Vingadores, tá? Gostaria de falar, deixar bem claro isso. Cara, eu não tenho o que falar desse filme. Eu amo esse filme de todo jeito. Disney Plus, por favor, lance logo esse filme no seu streamer pra me poder chorar de verdade aqui em casa. Mas do jeito que tá fazendo grana, mas não vai lançar nunca, filho. Mano, no cinema eu tinha que me segurar pra chorar, doido. Eu quero chorar aqui em casa igual um bebê, assistindo esse filme igual gente de verdade, sabe? Poder expressar todo o meu sentimento por esse filme, porque eu acho que se eu ver esse filme 1000 vezes, eu vou chorar as 1000 vezes. De tão bom que esse filme é. Eu dei nota 1000 pra todos os filmes Guardiões da Galáxia e não vai mudar. Esse daqui é 1001, 1010, 1001 milhão. E é isso aí, cara. Esse filme merece ser apreciado e degustado, porque esse é o melhor filme do ano. Calma aí. Melhor filme do ano, não vamos botar a carroça na frente dos bois. Olha aqui, seu merda. Tu cala tua boca. Cara, mas eu concordo com o Bruno, velho. Em vários momentos, durante o filme, eu queria gritar, eu queria realmente chorar, gritando, assim, de tristeza, de raiva, de sentimentos mistos, completamente intensos que o filme me causou, e no cinema eu tinha que me conter, claramente. Tudo bem que eu peguei uma sessão que só tinha, no máximo, 5 pessoas, mas ainda assim... Tava chorando igual garanti. Mas ainda assim eu tinha que me conter, porque tinha gente do meu lado também, não queria passar vergonha no cinema. Mas é um filme muito, muito, muito bom, é um filme muito intenso, principalmente como a gente já comentou aqui, pra você que se importa com o bichinho, pra você que tem um animalzinho em casa. E, velho, eu sou emocionado, o Rafa fala, vocês são emocionados, mas se tem duas coisas, existe uma regra pra mim, filme de desenho e filme com animal. Se tem esses dois aí, se for os dois ainda ao mesmo tempo, certeza que eu vou chorar. A raposa e o lobo. Então, aí não tem jeito. Eu tenho um ataque cardíaco e morro até o final do filme. Então, assim, Guardiões da Galáxia é impecável. É um filme, como eu já recomendo de novo. Se você não for no cinema e quer experimentar coisas novas no cinema, um IMAX, um 3D, se você ainda não foi, ou um cinema até 4D, vai, cara. Experimenta, se dá esse luxo e tenha uma nova experiência, uma novidade na sua vida, porque esse filme merece. É um filme incrível, é um filme absurdo.
além da experiência que você vai ter. Então, é um filme que eu vou dar nota 1000, nota 1 milhão, se for preciso, e eu acho que eu até concordo com o Bruno em certos pontos. Porque eu não gosto tanto de Vingadores 2, mas aí você tem Guerra Infinita e Ultimato ali, que bate de frente. Mas Guardiões da Galáxia é uma trilogia que ela se inicia e termina o seu ciclo muito bem, com 3 filmes impecáveis. Claro, tem seus defeitos aqui e ali, mas são mínimos e não tem um filme ruim de fato em 3 filmes sequências. Então, nota 10, tanto pro terceiro filme quanto pra saga como um todo. Meus parabéns aí pro James Gunn, pro elenco, pra equipe, pra Marvel. E vamos que vamos, cara, porque eu tô empolgado pro futuro da Marvel. Meu único problema é que o próximo filme aí que vai vir pros cinemas é The Marvels, então dá uma pegada. E é isso, pessoal, esses foram nossos comentários sobre esse filmaço Guardião da Galáxia Volume 3. Muito obrigado a você que nos escutou até aqui, muito obrigado por estarem nos acompanhando, muito obrigado a você que nos segue, curte, comenta nossos vídeos, nos escuta. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você gostou dos nossos comentários, não esquece de ouvir nossos outros episódios, ver nossos outros vídeos aí no canal. A gente tem bastante coisa, a gente fala sobre muita coisa da cultura nerd, sobre filmes, séries e animes no geral. Se inscreve se você gostou. Não se esquece de deixar o like, dá uma curtida aí, ou segue a gente dependendo da plataforma que você esteja nos ouvindo. Comenta, seus comentários são muito importantes. Críticas construtivas, né? Fala o que você acha que a gente pode trazer, deixa uma dica. É isso, muito obrigado, fiquem com meus companheiros e até a próxima. É isso, galera, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui, esperamos que tenham gostado dessa ode que fizemos a Guardiões da Galáxia 3, esperamos que tenhamos muito mais filmes pra fazer ode, porque afinal a gente quer coisa boa pra trazer aqui pra você. Aquele abraço e até a próxima. É isso aí, galera, muito obrigado quem nos acompanhou até aqui, e não se esqueçam, vocês são os nossos guardiões do Triângulo Nerd, então espalhem aí a mensagem do Triângulo Nerd pela galáxia. Até a próxima. E eu sou o Groot. Isso é uma família. Não é isso. Burro pra caramba. Eu amo vocês. Nós somos família. É isso que ele fala. Eu sou o Vin Diesel. Vou trazer eles para falar aqui, para se apresentar. Eita, de novo. Me pegou legal não, peraí, pô. Lá vem o Bruno. Ah, mano, toda vez é isso, cara. Na hora que eu falei, eu pensei, mano. Ah, mano. Como sempre tem alguém te pegando legal, né, velho? Puta que pariu, tá muito fácil, cara. E pior que eu ia falar, pior ainda. Ali o James Gunn me pegou legal. Eu ia falar assim, exatamente assim, eu parei. Pô, já não bate Toretto Negão, mano. Já quer o James Gunn. Vai, cara, continua. Mas é isso, não, pode seguir, Rafa, era isso aí que eu ia falar. Fique com meus companheiros, é meio paia também, né? Fique com meus companheiros. Ei. Isso. Gostaria de dizer, galera... Meu Deus. Ficou muito ruim isso, né? Depois corta. Você tem solta a vinheta aí, horroroso. Credo. Desculpa, me empolguei. Gostei. Cara, virou o Fox todo level, mano. Cadê o Bruno? Sumiu? É pra eu falar? Isso é tudo, pessoal.